Alex, por favor, traz aqui o meu remedinho, o meu suquinho, na verdade, tá? Obrigada. É o meu suco, eu tô precisando no Campeonato Brasileiro. Obrigada, tá, Alex? Pode ir lá. Não é palavra. Não disse nada. Sério? Ué, eu acho isso loucura também. Tocar uma palavra pra mim? Óbvio, pô. Eu acho correto. Ué. Uma Peraí. palavra pra mim? Claro, sabe por quê? Só tinha uma pessoa nesse programa iludida com o título de campeonato brasileiro. continuo. Não, calma aí, Fernanda. Aí não, eu tava te defendendo até então. Pô, calma aí, não dá pra você continuar iludida. Eu avisei tem quanto tempo, Vênia? 2 meses? 2 meses. Foi antes da Copa do Mundo de Por baixo. Olha aí. Foca na Copa, Libertadores. O Botafogo perdeu pro Palmeiras. Foi em casa o jogo. Tava lá você? Tava. Trabalhou? Me estressei também. Falou gol do Palmeiras? Não falo. Falo o que eu quiser. Quem fez o Entendeu? gol? Quem fez o gol? Quando não é no gol do Botafogo, eu não falo nada. E ninguém que vai me mandar falar, que ninguém me manda. Manda um beijo pra 2 primos que estão assistindo. Felipe e Anderson. Ai, meu Deus. A Alcilene tava lá e acompanhou o jogo. Conta pra gente, Alcilene, vai. Botafogo e Palmeiras é sempre um jogo de muita rivalidade. Nos últimos anos, principalmente nessa competição, o Campeonato Brasileiro. Na noite de domingo, não seria diferente. O Botafogo teve sua primeira oportunidade com o capitão Marlon Freitas. O Palmeiras veio em seguida com um chute com força de Vitor Roque. O jogo era bem movimentado, mas as chances se desenhavam para o alvinegro. Como essa que Joaquim Correia fica cara a cara com o goleiro do Palmeiras, mas o Everton é quem faz grande defesa. Depois é Nathan Fernandes chutando cruzado na direita do gol palmeirense. Outra vez o alvinegro fica mais próximo de marcar. Matheus Ponte tenta finalizar de primeira, só que se embola. O Botafogo era quem criava, mas não era eficiente. E então, na oportunidade que o Palmeiras teve, Vitor Roque sai em contra-ataque e acha Felipe Anderson que abre o placar para os visitantes. Segundo tempo e o Palmeiras volta querendo mais. Flaco Lopes cabeceia por cima. Como estava atrás do placar, o técnico David Ancelotti, que iniciou a partida poupando jogadores, teve que começar a colocar seus titulares em campo. Acho que começamos bem o jogo. Primeiro 20 minutos tivemos uma equipe fresco. Eu tenho muita confiança no elenco. Sempre falo do mesmo, mas é verdade. Então, sim, vai acontecer que em alguns jogos vamos a ter algumas mudanças. Foi o caso de Savarino, que assim que entrou mandou esse chutão. E o goleiro John trabalhou para defender essa bola de Vitor Roque. David fez mais alterações para colocar mais forças ao time. Alex Telles arriscou de longe. Savarino mais uma vez finaliza e o Everton consegue essa difícil defesa. E por pouco o Palmeiras não ampliou. A sorte foi que Luigi não conseguiu alcançar a bola. O técnico David Ancelotti até fez muitas mudanças no time, mas nada que alterasse o placar do jogo. Com isso, o italiano teve sua segunda derrota em 10 jogos sob o comando do Botafogo. E temos que tratar de ficar o mais alto possível na tabela ao final da temporada. Não podemos desistir em nenhuma competição. Sobretudo no Campeonato Brasileiro. Claro que fica longe, Flamengo fica longe, mas temos que seguir competindo cada jogo do campeonato. O treinador deixou o gramado vendo seu time sendo vaiado pela primeira vez sob o comando dele. Bom, graças a Deus não vai ter tempo de comentar. Manda um beijo pros meus primos ali, cara. Quem? O Felipe e o Anderson. Ai, gente, pelo amor, não troca o canal que a gente volta. E o Botafogo saiu sob vaias, né? Bandeira merecidas. Olha, E impacta pro jogo contra a LDU? Não impacta. Pro jogo contra a LDU, o Botafogo muito focado, muita coisa acontecendo no clube também. Foi algo do momento de uma torcida que foi ao estádio entendendo que o Botafogo jogaria com um time misto contra o Palmeiras, que é muito forte, mas o torcedor se surpreendeu com a boa atuação do Botafogo na primeira etapa. O Palmeiras não saía pro jogo, ficava atrás da linha da bola o tempo inteiro. E eu entendo o torcedor do Palmeiras que fica muito chateado e pede fora Abel quando o Palmeiras perde. Porque o Palmeiras tem uma maneira de jogar
Só que o Palmeiras ganha muitas partidas e ganha títulos nos últimos anos por conta disso. Só que é chato, é muito chato de ver o Palmeiras jogando. Então, quando perde, potencializa essa raiva de parte da torcida com relação ao comando técnico. Só que é o que eu falei, o Palmeiras jogando assim ganha muitas vezes. E o Botafogo criou possibilidades interessantíssimas no primeiro tempo. Foi um time impositivo, com muitas mudanças, com o Marçal mais uma vez na zaga pelo lado direito, mas não conseguiu finalizar da melhor maneira. O Marlon Freitas chutando esse peteleco aí com a perna esquerda. Depois tivemos a chance que vai aparecer com o Joaquim Correia, que não pode perder um lance daquela maneira frente ao Everton, e depois o Matheus Pontes também. Então o Botafogo merecia, por organização e produção, sair vencendo no primeiro tempo, mas o futebol premia quem é eficaz, e o Palmeiras foi eficaz. E vem me chamando a atenção, de uma maneira até chata, a falta de leitura do Botafogo em alguns momentos. Isso vem do comando técnico e passa pelo time, com relação a pontos fortes do adversário. Por exemplo, contra o Cruzeiro. Sabíamos que o Cruzeiro é muito forte, com o lateral subindo, com o meia entrando na área. Olha esse lance aí agora. O Santiago foi muito bem, o Natan jogou como centroavante, um bolão do Santiago. Frente ao goleiro, podia fazer bem melhor, não dá para perder. 7,32 por 2,44, Joaquim, dá para melhorar. E Qual é a medida, hein? 7,32 por 2,44. Eu vou anotar, hein? Eu não lembrava disso, não. Vou criticar o Everaldo. Você fez o dever de casa mesmo, hein, rapaz? E é zagueiro, né? Tu era zagueiro, não, né? Era volante. Volantão. E essa falta de leitura do Botafogo que me chateia, porque o Cruzeiro fez gol no ponto forte dele, e ontem o Palmeiras a mesma coisa. Quem viu o Palmeiras Universitário pela Libertadores já sabia que o Flaco está jogando mais recuado, está jogando como uma espécie de meia central em alguns momentos, e vem procurando muito o Vitor Roque. O Abel encontrou essa maneira de jogar e vem dando certo. Ali, ó, Flaco Lopes, Vitor Roque, e aí, de forma até surpresa, apareceu por dentro o Felipe Anderson para fazer o gol. Se o Botafogo tivesse percebido no jogo anterior do Palmeiras o que já vinha acontecendo, talvez o Flaco tivesse mais bem marcado, o Vitor Roque também. E aí, depois que o Palmeiras faz o gol no final do primeiro tempo, para fazer gol nesse time é complicado, porque é uma equipe cascuda, chata. Segundo tempo, praticamente não teve jogo. O Botafogo produziu muito no primeiro tempo, deveria ter feito gol, não fez. E aí, na segunda etapa, esse chute do Savarino, depois vem o outro chute do Santiago, no final vem o outro chute do Savarino também, e termina o jogo com o Botafogo não conseguindo produzir mais. Aí vieram vaias ao David, vaias ao Santiago, que no primeiro tempo fez boa partida, mas foi mais do torcedor ali no momento, querendo mostrar a insatisfação. Saiu de casa no domingo, 20h30, para ver futebol, e o Botafogo perdeu para o Palmeiras. Só que isso não interfere, não impacta para quinta-feira. E o Botafogo agora tem que estar ciente disso, porque a luta no Brasileiro é para entrar no G4. Não é mais por título, pelo menos no momento. O Flamengo 14 pontos à frente, Palmeiras 10 pontos à frente. Então tem que ter muito foco, porque na altitude vai ser complicadíssimo contra a LDU, mas o Botafogo tem que dar um jeito de passar de fase e aí focar na Libertadores e também na Copa do Brasil. Se tem algo de bom, Ilan, é que o Botafogo, com reservas no primeiro tempo, foi capaz de jogar bola. Não fez o gol, por detalhes, mas foi capaz de jogar futebol. Isso mostra que no elenco o Botafogo tem algumas soluções, pode utilizar jogadores que em vários momentos não eram nem tão queridos assim pela torcida. Cadê Raíza e Papa? Bota na tela aí pra nós aí. Alô, meus queridos, a Raíza aqui, direto do Rio de Janeiro, paparazzo já com aquele casaquinho porto-alegrense, né? Papa, troféu pro Fogão ontem, hein? Perdemos, mas fomos capazes de jogar a bola com o time reserva. Ah, que isso, ele provoca, né, cara? O Botafogo faz de propósito, ele perde de propósito pro Palmeiras, ele prefere prejudicar o Flamengo do que manter a chance de ser campeão. Olha o outro, cara. É tipo isso aí. Olha o outro. É clássico isso aí. Botafogo e Fluminense preferem perder pro Palmeiras do que ajudar o Flamengo. É impressionante. No dia que o Papa tá torcendo o Botafogo faz isso aí. Por que será, né? Por que será? Rapaz, olha, não vou brincar não, me deu ódio.
Passei mal com o Botafogo. Ódio na hora do pênalti, né? Porque, mais uma vez, né, Palmeiras? Imagina do outro lado, aquele chute Mais uma na vez. panturrilha. Varmeiras, Varmeiras. Nossa, olha... Não, e o Não Palmeiras, achei olha só, o pênalti, Palmeiras. tá? Pô, Não Raiz, achei Mas pênalti. o Palmeiras Não, é o não achei segundo, pênalti. é o segundo, Raiz, é o segundo time no Brasil com mais decisões favoráveis com relação a pênalti. Não, aquilo ali é um O absurdo. problema, na minha opinião, assim, eu não achei pênalti, eu não daria aquele pênalti, tá? Eu acho que o mundo ideal é esse, não dar aquele pênalti. Só que o problema, e eu vou falar de novo, já falei várias vezes, é a falta de critério. No duelo do Cruzeiro com o Santos, teve um lance parecido no segundo gol do Santos que foi anulado, uma jogada do Matheus Pereira, e marcaram falta no lance e anularam o gol do Santos. Foi até um gol do Caio Jorge. Então, assim, o que eu acho que a arbitragem brasileira precisa estabelecer é o mínimo de um critério. Não pode, no jogo de Cruzeiro e Santos, que também o Cruzeiro também está ali brigando pelo título, o Santos brigando contra o rebaixamento, enfim, jogos importantes, você definir que aquele lance ele é faltoso, a ponto de anular um gol que saiu depois daquele lance, e chegar num jogo como ontem, de Palmeiras e Botafogo, e não dar aquela jogada, não dar aquele lance, não marcar o pênalti naquele lance. Eu acho que deveria ter sido marcado por conta do critério estabelecido no jogo de Cruzeiro e Santos. Na real, eu não daria nenhum nem outro. Para mim, gol legal do Cruzeiro e para mim lance normal ali também, sabe? No Flamengo Internacional pela Copa Libertadores, eu até falei isso no Maracanã, o Papa vai lembrar, o árbitro não estava marcando qualquer contato no meio campo, né? E eu até falei assim, olha, eu gostei desse estilo, gosto desse estilo que deixa o jogo fluir, não fica marcando qualquer coisa. Só que, se acontecer dentro da área, também não tem que marcar qualquer coisa. Vamos ver se acontecer alguma coisa dentro da área, o que ele vai fazer. Acabou que não teve nenhum lance polêmico. Mas eu gosto do jogo rolando. Só que, obviamente, você tem que ter um critério. Não dá pra, num jogo você marcar e no outro jogo não. Fica estranho. O torcedor fica desconfiando. Do que vamos falar por aqui. Eu quero começar falando desse jogo mais recente, né? Desse Palmeiras 1, Botafogo em casa 0. E aí eu pergunto para você, PVC, foi mais decepção com o que jogou o Botafogo hoje ou foi o Palmeiras que soube neutralizar? Eu acho que o Palmeiras conseguiu montar um time mais equilibrado em relação a titulares e reservas. Embora tenha mudado 5 titulares em comparação com quinta-feira, desde quinta, quando o David Ancelotti falou sobre montar um time que ia ter que descobrir os novos jogadores, ele montou um ataque completamente diferente. O jogo foi igual, o jogo foi parecido. O Palmeiras não foi superior ao Botafogo. No primeiro tempo, o Botafogo teve chance de fazer 1-0. A grande chance foi do Correia, frente a frente com o Everton. O Everton foi uma grande defesa. Eu acho que o Everton não é que não está no melhor momento da carreira dele, vai fazer 38 anos, né? O tempo passa. Mas ele tem feito defesas extraordinárias e sofrido gols discutíveis. E hoje ele fez uma defesa extraordinária e salvou o Palmeiras. Logo depois o Felipe Anderson puxa um contra-ataque por dentro espetacular para fazer 1-0. E depois o Palmeiras resistiu. Não é um futebol extraordinário, mas é um futebol competitivo. Mudando 5 jogadores titulares que tinham jogado na quinta-feira. Contra o Universitário. O time está classificado na Libertadores e o time está, na realidade, 1 ponto abaixo do Flamengo. Está cabeça a cabeça, porque o Flamengo tem um jogo a mais e 4 pontos a mais. Por pontos perdidos, o Palmeiras tem 1 ponto perdido a mais. O Palmeiras perdeu 15 e o Flamengo perdeu 14. Esse jogo que falta é o Santos, né, PVC? Ou não, o Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, né, Casão? Então, os 2 jogos do Palmeiras que faltam do primeiro turno são Juventude em casa e Santos fora. E o Flamengo tem um jogo contra o Sport fora. Sim, sim. São 3 jogos que faltam do primeiro turno. É incrível, né? O primeiro turno já acabou, mas só 5 times fizeram 19 jogos do primeiro turno. É isso. Ô, Trajano, a gente falou bastante, né, na última vitória do Palmeiras sobre a dupla Flaco-Roque. Virou até meme com Bebeto, Romário. Só que tinha, né, um adversário bem mais fraco do que o Botafogo hoje. E agora, essa vitória vai consolidar essa dupla no time do Palmeiras?
Não, a dupla se deu bem diante de um adversário muito fraco. Com o Flaco, né? Mas pegou um time mais bem estruturado, apesar de cheio de reservas e tal, e não foi aquele que nós vimos no jogo lá contra o Universitário. Acho que o Botafogo, que estava mais desfalcado que o Palmeiras, não soube ganhar o jogo. O Botafogo teve tudo no primeiro tempo para ganhar, para sair ganhando, pelo menos, no primeiro tempo. E não soube. Não soube. E o Palmeiras está jogando o Felipe Anderson, que é um jogador que ainda é um ponto de interrogação. Estava jogando mais pela esquerda, ele já jogou de lateral direito, lateral esquerdo, jogou de tudo. Mas nunca teve uma partida assim que você pode dizer, ou encheu os olhos do Felipe Anderson, que veio cheio de moral, cheio de expectativa. Mas como o Botafogo não soube aproveitar no primeiro tempo, e no segundo tempo o jogo ficou equilibrado, muito perde-ganha, muito truncado, e muitas substituições. Então o Palmeiras conseguiu o que ele queria e o Botafogo tentou e não conseguiu. O Palmeiras, mais uma vez, ele não encanta, ele não entusiasma, mas ele é eficiente no que ele se propõe. Ele foi lá, 1-0, Pimpim, está um ponto no Flamengo, é o que ele queria. Está classificado, né? Podia ter jogado com um time completamente reserva até, porque o jogo de quarta-feira para o Palmeiras dificilmente vai acontecer, só um milagre, ao contrário. Mas o que ele se propôs, deu certo. E o Botafogo mexeu muito, os jogadores titulares entraram no finalzinho, quando não podia resolver nada, e não soube aproveitar as chances que teve. Mas eu achei o jogo muito perde-ganha, muito erro de passe no meio de campo e tal. Mas vamos. É 1-0, tá bom pro Palmeiras, tá ruim pro Botafogo. É um bom resumo. Ô, Casão, e o Felipe Anderson marcou o primeiro gol dele na temporada. Pouco, né? Muito pouco, né? Para um jogador. Bom, vamos lá. O Felipe Anderson fez uma carreira espetacular na Itália. Era um dos principais jogadores da Lazio. Antes dele vir para o Palmeiras, ele recusou ir para a Juventus, né? Que é assim, pô, você recusar ir para a Juventus, jogando em qualquer time que seja na Itália, a Juventus interessa por um jogador, os caras vão, sabe? Os caras vão. Teve muitos caras que jogaram comigo no Torino que a Juventus se interessou, os caras largaram o Torino e foram para a Juventus, né? Coisa que, cara, ali em Turim é meio... De lá para cá, até era aceitável. Agora, daqui para lá, é muito revoltante, às vezes, para o torcedor do Torino, né? E ele veio para o Palmeiras. Não sei, jogar aqui no futebol brasileiro é diferente. O futebol italiano é difícil, é na marcação, mas você se encaixa ali, você consegue jogar ali. Quando vem para o Brasil, o jogo é diferente, a velocidade do jogo é outra, tem muito mais jogadores com técnica, na realidade, aqui no Brasil. O jogo flui, né? Não é um campeonato espetacular, mas todo time que você joga tem jogadas, tem velocidade, enfim. É muito mais difícil de jogar quando você fica muito tempo lá fora e vem para cá. Mas já deu um tempo para ele entrar, né? Para ele já ter se habituado. Mas eu acho um ótimo jogador. Talvez seja importante, talvez seja um diferencial ele ter feito o gol hoje. Não foi o primeiro gol só, né? Foi o gol da vitória contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, tem um peso nessa história, não é um simples gol. Ele fez o gol que deu a vitória para o Palmeiras contra um rival na luta pelo título, que é o Botafogo, que o ano passado tirou praticamente o título do Palmeiras, tirou também a chance da Libertadores do Palmeiras, foi o próprio Botafogo, e esse ano o Palmeiras vai lá e ganha. Então, eu espero, né, pro bem do Palmeiras, pelo Felipe Anderson, que eu acho um ótimo jogador, que esse gol faça uma diferença na confiança dele, na insistência, na moral, sabe? Do cara chegar agora e falar assim, pô, agora a porta abriu para mim. Espero que ele consiga fazer isso. Agora, relacionado a Flamengo, Palmeiras e tal, eu acho que o que o Palmeiras está fazendo, não está jogando um futebol espetacular, mas a cartilha para ir bem em duas competições, o Palmeiras está fazendo. O Palmeiras pegou um time fraco na Libertadores, foi lá e meteu 4, poderia ter metido 6, 7. Classificou. Voltou, foi lá no Rio de Janeiro e ganhou do Botafogo.
né? E agora no meio de semana, talvez não precisa esforçar tanto, não precisa pôr muitos titulares. O Abel pode fazer até poupar os principais jogadores para jogar no final de semana e partir para cima do Campeonato Brasileiro nessa semana, né? Porque na outra semana é a Copa do Brasil, não é? Em PVC. Então, o Palmeiras está fora da Copa do Brasil. Então, quarta-feira ele já está classificado. Ele pode se dedicar aí a essa arrancada no Campeonato Brasileiro. Então eu vejo eu vejo o trabalho de resultado do Palmeiras muito positivo para caminhar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que está na frente, vai ter que lutar que nem um louco quarta-feira contra o Internacional. Exato. PVC, e você falou um pouquinho, né, da escalação original. Ele trocou. Eu imaginei que ele fosse com um time mais parecido com o time do jogo contra o Universitário. Aí ele começou com Felipe Anderson, Facundo, Torres e Kelvin no lugar de Maurício, Sousa e Giai. Você enxerga uma estratégia nessa mudança? Não, eu acho que ele tem estratégia e ele não mudou muito a estratégia. Ele ia fazer um time mesclado no domingo em comparação. O que ele está tentando fazer é mexer 4 a 5 peças. Talvez ele mexesse em 4, mexeu em 5, né? Porque vamos lá, ele mexeu sai Giai, sai Mikael, sai M. Martinez, o Aníbal é titular, mas o M jogou no final de semana, o Maurício jogou no final de semana, e o Ramon Souza jogou no final de semana, por isso que eu falei 5. Então, assim, ele mexeu nesses 5. Talvez mexesse em quarto, mas ele ia mexer. Ele não vai jogar com o time reserva contra o Universitário, porque vai jogar quinta-feira e depois só joga segunda contra o Sport. Eu acho que esse momento do Palmeiras, essa semana do Palmeiras foi muito importante, porque o Palmeiras sai do pior momento da temporada. Qual é o Palmeiras tinha um grande pecado nesse ano, que era não ganhar o jogo grande, né? O Palmeiras perdeu para o Flamengo, o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, o Palmeiras perdeu a final do Campeonato Paulista para o Corinthians, o Palmeiras empatou e perdeu para o Corinthians na fase de grupos do Campeonato Paulista, o Palmeiras ganhou do São Paulo por 1-0 no lance do pênalti polêmico do Vitor Roque, que não foi pênalti, certo? Então, quais foram os jogos grandes que o Palmeiras ganhou esse ano? Ganhou de virada do Santos na Vila Belmiro, ganhou do Botafogo na prorrogação, no Mundial de Clubes, e ganhou do Corinthians em Barueri no primeiro turno do Brasileiro. Mas perdeu 2 finais para o Corinthians, 2 mata-matas para o Corinthians. O grande pecado do Palmeiras no ano é o Corinthians. É o Corinthians. Se não existisse o Corinthians neste ano, não tinha problema. Perdeu para o CRB, como perdeu em 2021 nas oitavas de final da Copa do Brasil. Não, tudo, segue o jogo. A prioridade do ano sempre foi ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Só que perdeu para o Corinthians do Paulista e a Copa do Brasil. Isso tem um problema político da torcida uniformizada com a diretoria. Isso agravou esse problema político, né? A ponto de as pessoas estão percebendo que tem um problema político também, porque a torcida, de um modo geral, não está feliz, mas a torcida do estádio vaiou a Mancha vai à diretoria e grita: ei, o time inteiro vai nos plantar chuchu. E a torcida do estádio vai à Mancha, né? Vai à Mancha. Então, a torcida não está feliz com a diretoria e com o time, mas está entendendo que tem um problema político com a torcida uniformizada. São as duas frentes. Sair deste momento ganhando 2 jogos depois dessa crise é muito importante, é muito valioso. Porque você continua no atual. Saiu da crise? Dá pra gente falar isso? Saiu da crise. Não dá, porque eu acho que o Abel foi mal na quinta-feira quando falou. Ele tem todo o direito de falar. Todo o direito ele tem de falar. Que a torcida do Universitário foi linda, porque aplaudiu na derrota por 4-0, tá perdendo. Tudo bem, mas o Universitário não chegava nas oitavas de final da Libertadores fazia 15 anos. A vitória do Universitário é chegar nas oitavas de final. Então a torcida aplaudiu a vitória do Universitário, que é chegar nas oitavas de final. E o Abel usou isso a favor dele, me parece, no momento precoce. Porque
ele vai continuar. Ele trouxe a guerra de volta para o Allianz Parque contra o Universitário quinta-feira e contra o Sport na segunda. Esse conflito, esse litígio entre torcida, entre arquibancada e time vai persistir. E é incrível, né? O Palmeiras hoje é mais forte fora de casa do que dentro de casa. Mas acho que ele conseguiu trazer de volta um sentimento para a torcida geral de que o time está nas disputas mais importantes. Era para perder para o Corinthians as duas finais? Não, não era. As duas decisões não era. Então, esse é o pecado mortal do ano. Mas o time voltou para as duas disputas. O time está um ponto perdido a mais que o Flamengo. E o time está classificado para as quartas da Libertadores. O que vai acabar com essa crise? Só um título mesmo. Resultado. Título é só no final do ano, Domi. Título é só no final do ano. Por isso que eu acho que a vingança é um prato que se come frio. Eles deviam comer o prato da vingança lá no final do ano. Não agora. Vocês vão ter que engolir o Abel. Vocês que mandaram ele tomar no cu, vocês vão ter que engolir. Comeu quente vai queimar a língua. Pode queimar a língua. Tem mais um Corinthians, né, PVC, lá na Neoquímica. Tem mais um Corinthians na Neoquímica. Tem isso. O Trajano, e tem uma questão com o Ancelotinho, né, que ele tinha falado depois do jogo contra a LDU, que ele não tinha conseguido estudar direito, né, foi surpreendido, agora deu tempo, né, dele estudar para o próximo jogo. Ele chegou agora, ele não conhece nem o elenco que ele tem, ele falou isso também. Porque o Botafogo recebeu alguns jogadores aí há pouco tempo. Tem gente chegando, ele pulando de paraquedas lá no Newton Santos. E gente que estava lá. Então ele está conhecendo ainda. Na verdade, o Ancelotinho, aí falei em ponto de interrogação, também é um ponto de interrogação. Ele é filho do técnico da seleção, um técnico vitorioso, um técnico badalado. É o primeiro time que ele dirige num país estrangeiro. O Botafogo ainda tem problemas fora de campo também, né, de administração, do seu dono, não sei o quê. Chegando gente a todo momento, saiu muita gente também. Agora, o Botafogo não está decepcionando o seu torcedor, eu tenho essa impressão. Porque o Botafogo não está mal na parada. Né? Deu muita preguiça, não deu? Porque assim, o cara já é filho de um técnico grande. Podia chegar um pouquinho mais humilde, né? Do que falar, não deu para estudar? Fomos surpreendidos? Não, mas cada um fala o que quer. Depois as consequências vêm depois, né? As consequências vêm depois. Então vamos Mas esperar. eu acho humilde nisso. Eu acho que ele foi humilde nisso. Cara, é tão difícil você ver um técnico dizer assim, cara, eu não consegui estudar, eu me surpreendi. Porque ele falou, eu me surpreendi. Conseguiu estudar. O tamanho da importância desse jogo pro Botafogo. Mas não é falta de humildade. Ele admitir que não estudou o suficiente e que foi surpreendido pela LDU, eu acho que é um erro, mas não é falta de humildade. Tá bom, vai. Foi sem noção, falta de noção, vai. Talvez a palavra não seja desumilde. Foi sem noção, Trajano. Não, já que você quer, fica sendo assim, falta de noção. Falta de noção. Ô, Casão, e ele poupou, né? Porque o próximo jogo contra a LDU vai ser difícil, né? 1-0 só em casa, poderia ter feito mais e vai jogar. Então, se ele se surpreendeu com a LDU aí no Newton Santos, pense a surpresa que ele vai ter em Quito, na altitude. Ali ele vai falar assim, nossa, onde eu vim parar, meu Deus do céu? Né? Que é isso daqui? Né? Entendeu? Então é assim, na realidade eu acho assim, foi um erro do Botafogo contratar o filho do Ancelotti, para mim, na minha opinião, foi um erro. Como eu falei, quando foi contratado o Kleber Xavier pelo Santos, pelos mesmos motivos, só que situações diferentes. O filho do Ancelotti chega num time que ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro e ganhou a Libertadores no ano passado. Foi reformulado, mas a torcida não quer saber se foi reformulado. A torcida é do time campeão. 2 títulos no ano passado. Aí você traz um treinador que nunca treinou ninguém. Nunca treinou ninguém. Nem na Itália, nem na Espanha, nem onde o pai dele trabalhou. Ele nunca treinou ninguém. Ele simplesmente foi auxiliar do Ancelotti. Ser auxiliar é uma coisa, ser o treinador é outra. Então, todos os dias do filho do Ancelotti, ou em treinos, ou em coletivas,
ou em jogos é novidade para ele. Ele não tem a mínima experiência em nenhuma situação como treinador, porque ele nunca foi. Então ele está agora numa situação assim, ele ganhou só de 1-0 da LDU, ele vai subir a ladeira, vai até Quito, jogar contra um time perigosíssimo, um time que tem tradição na América do Sul, um time com a camisa pesada, né? Sem ter nenhuma experiência lá. Sem ter nenhuma experiência na altitude, sem nenhuma experiência contra a LDU e sem nenhuma experiência sendo o treinador de um time que precisa classificar para uma próxima fase de Libertadores. Ele não tem experiência, zero experiência. Então eu acho que aí eu estranhei essa contratação. Achei muito estranha a contratação, porque não condiz e não não é inteligente você ter um time que foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro no passado e está disputando tanto a Libertadores como o Campeonato Brasileiro, como a Copa do Brasil, também para chegar, e você traz um treinador completamente inexperiente. O Botafogo era para ter um treinador, era para ter um Ancelotti, por exemplo, não o filho do Ancelotti. O Botafogo precisava ter um treinador experiente, que já pudesse saber diversas situações que o futebol oferece, que você precisa ter experiência para isso. No caso do Kleber Xavier é a mesma coisa, só que um time grande, do tamanho do Santos, na zona de rebaixamento. Qual a experiência o Kleber Xavier tem para tirar time da zona de rebaixamento se ele foi auxiliar do Tite a vida toda? E auxiliar assim, Grêmio foi campeão, Corinthians foi campeão, 2 Copas do Mundo. Ele nunca trabalhou, ele nunca foi auxiliar do Tite num time que está fugindo do rebaixamento, por exemplo. Para ele ter absorver um pouco da experiência do treinador naquela situação. Então são dois times históricos, né, Trajano? Né, PVC? Pô, lá dos anos 50, dos anos 60, Botafogo, os grandes clássicos, Botafogo e Santos, Pelé, Garrincha e tal, que erraram, na minha opinião, na escolha dos treinadores, e eu não sei por que cometeram esse erro. Do Santos eu sei, porque pai do Neymar querem o Kleber Xavier. Beleza, põe o Kleber Xavier lá. Não importa se vai ajudar ou não vai ajudar. Lá no Botafogo eu não entendi. Não, eu acho que o Casão está certo, essa semelhança entre os dois. Agora, entre as duas coisas estranhas, é mais estranho trazer o filho do Ancelotti que o Kleber Xavier. Claro. Não é? É, claro. Porque pelo menos o Kleber Xavier está aqui no Brasil. Sim, é brasileiro. Né? Por mais que não tenha... Sabe quem é a LDU. O outro chegou agora, sei lá. Bom, vamos ver esse jogo contra a LDU, que se ele já estudou o suficiente para subir a ladeira e dar certo na equipe. Lembrando que depois desse jogo temos fim de papo, hein? Agora, PVC, muita gente mandando mensagem aqui para a gente falar da derrota humilhante do Santos e do Neymar e do Kleber Xavier também, mas eu queria fazer uma última pergunta aqui sobre o Palmeiras, porque chegou um superchat dizendo o seguinte, do Túlio Herbster. Muito obrigada, Túlio. Ganhamos, tudo bem, mas fica claro que Facundo, Evangelista e Luigi não se destacam. Falta diferencial no meio e no ataque. E aí, alguma palavra de apoio para o Túlio aqui nesse momento, ou ele vai ter que se contentar com isso mesmo? Tem muita gente reclamando do Facundo. Acho que o Facundo não explodiu de fato até agora. Ele mudou de posição, mas assim, as pessoas falam o ponta Facundo. Ele não está jogando como ponta exatamente, né? Quando ele vem para a direita, quem dá largura para o campo é o lateral. Ele vem por dentro, o ponta do Abel, nesse momento da temporada, vem fazer a meia, e ele faz. O Kelvin hoje dá largura para o campo pela direita, o Piquerez prende um pouco mais do outro lado, o Aníbal que está prendendo. O Aníbal prende por dentro como terceiro saída de 3 e os 2 laterais atacam. O Facundo tem uma dificuldade, de fato, para se firmar. O Luiz eu não acho. O Luiz é um garoto. O Luiz é um garoto que fez gols importantíssimos nesse ano. Se ele não fizesse gol contra o Botafogo e Ribeirão Preto, não tinha classificado no Paulista. Ele tem tido momentos importantes. É um menino de 19 anos, teve personalidade no caso do racismo no Paraguai. Ele não é um jogador pronto, mas é um jogador que tem muito talento. O Palmeiras tem... A gente falou isso aqui, Domi, no dia 30 de março, quando o Palmeiras empatou com o Botafogo, abertura do campeonato, primeiro turno. Hoje é a abertura do segundo turno.
Na abertura do primeiro turno, a gente falou assim, acabou, aquilo que era a terceira academia, acabou. Isso está mais claro hoje para muita gente. Na quinta-feira, um amigo meu mandou mensagem dizendo assim, você precisa falar isso. Eu falei dia 30 de março. Saíram 14 jogadores e chegaram 10. Então é um outro time. Uma parte do problema do Palmeiras hoje está pelo fato de que o time está se transformando. É uma parte. Então isso justifica que não vai ganhar nada esse ano? Não justifica não ganhar nada esse ano. Por outro lado, não justifica a sociedade achar que vai ganhar todo ano. O Palmeiras tem 111 anos de história, em 61 deles não ganhou nada. A gente está achando que vai ser todo ano, vai ganhar só Palmeiras, Flamengo, só Palmeiras, Flamengo, só Palmeiras. Não é assim. O Flamengo tem 114 anos de história do seu departamento de futebol, em 65 desses anos não ganhou nada. Os times grandes perdem mais anos do que ganham. Agora, a luta é para vencer. E o problema está identificado. É um time que está em reformulação e não está bem. Não está bem. Ele conseguiu chegar num nível de estabilidade nessa semana porque ganhou 2 jogos seguidos e isso tira a crise pós-Corinthians. O PVC, de 0 a 10, Dômio, perguntando para o PVC, de 0 a 10, qual o tamanho da ausência do Estevão? Eu acho que ela é 8, mas ela tinha que ser 6. Porque você não podia ser dependente do Estevão como era. Então, é outro ponto. E a outra questão é que o Paulinho é o jogador mais decisivo do Palmeiras no ano, tirando o Estevão, e ele está machucado, só vai jogar no ano que vem. Então você tem uma reformulação e perdas de jogadores importantes, como o Estevão, 1, Paulinho, 2 e Rafael Veiga, 3, que caiu de produção vertiginosamente e agora se sabe que ele tem um problema no pubis. E a galera falando de um pênalti, né? É aquele toque por baixo ali na panturrilha, né? Parece que ele chega atropelando, né? Agora também, assim, ó... Eu vejo a galera... Claro que faz parte da zoeira, muitas vezes... Mas fica falando, cara, como se o Palmeiras... A arbitragem entrasse e resolvesse o jogo do Palmeiras. Não é assim também, né? Eu acho que esse lance... poderia tranquilamente ter marcado o pênalti, mas do jeito que fala, fica parecendo que o Palmeiras só existe por causa da arbitragem. E não é assim, né? Não é assim. Não é assim. Depois da... Ah lá, ó. Contra o Botafogo tá invicto, né? Foi o responsável por derrubar o Paiva lá. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.